Que louvor abençoado, hein? O irmão falou que às 4 da manhã ele já estava orando ali, né, de joelho, pedindo a Deus. Eu já estou orando desde o dia que o pastor me deu o convite, né? Para fortalecer. Ó, eu tenho um pouquinho de guerra com o microfone, tá? Quando eu tenho a oportunidade, eu deixo ele de lado, né? E vai só na voz mesmo, mas aqui não dá, né? E realmente Deus assim, já falou comigo tremendamente nesse louvor, né? Espero que continue falando mais, né, em nossos corações. Eu vou estar lendo aqui 1 Samuel 13, 14. Nós vamos falar aqui sobre obediência. O mais engraçado é que, né, Deus ele é tão grandão, esses cultos todos, né, pregação, Deus tem falado muito comigo, né, sobre isso, sobre obediência. O pastor pregou aqui sobre adoração, né, e foi uma pregação assim, maravilhosa, né, verdadeiro sentido, né, da adoração. E Deus colocou no meu coração para falar sobre Davi, porque desde a minha adolescência eu sempre quis levar a minha vida de maneira diferente e, né, obedecendo os mandamentos do Senhor, né. Nós somos todos falhos, mas o que nós não podemos deixar é que o pecado ele venha ser rotina em nossas vidas, que ele venha ser apenas acidente, né? Então vou estar lendo aqui o versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. Acho que eu li errado aqui, peraí. Então disse não. 14. Aqui, ó, esse mesmo está certo. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor ordenou. Então vou falar sobre as características que nos levam ao sucesso, né? Quem quer alcançar a prosperidade aqui nessa noite? Amém? Amém? Glória a Deus, né? Só que às vezes não, só de nós estarmos aqui nós já somos muito prósperos, porque a prosperidade ela não só é financeira, só que a prosperidade também, Deus ele quer algo muito maior para a gente, né? Não só essa prosperidade, porque só da gente ter uma família, né, bem sucedida, só da gente ter os nossos filhos, né, saudáveis, não tem preço, né? Se a gente for parar para pensar, falar assim, o que você prefere? Eu sempre costumo dizer isso, você acordar com 1 milhão na conta e estar com câncer em fase terminal, ou você morando debaixo do viaduto com a sua família toda bem, saudável. Eu acho que 1 milhão, né, não vai valer de nada, né? Então, né, nós já podemos agradecer muito a Deus pela nossa prosperidade. E por que falar de Davi, né? É uma história que todos já conhecem, mas para mim faz todo sentido, né, que para a gente alcançar essas características, né, de sucesso, essa prosperidade, nós temos que andar, nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi. A obediência a Deus, né, é uma das primeiras características. Nós temos que ser obedientes. E para muitos, né, às vezes isso é difícil,
a gente obedecer os mandamentos do Senhor, né? Que nós possamos andar segundo o coração de Deus. A obediência ela abre portas, né? Para todas as áreas. Se você decidir viver, né, sendo obediente a Deus no seu casamento, você vai ter um casamento de sucesso. Se você decidir ser obediente na sua empresa, você vai ter, né, você vai alcançar lugares que talvez você nem imagina. Então, a obediência ela nos leva a lugares altos. Ela abre portas que talvez a gente não consegue enxergar. Primeiro, Davi ele era um homem obediente. 1 Samuel 17:15. 17, versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e este 10 pães, e corre e leva luz ao arraial, a teus irmãos. Então, tudo que o pai dele pedia para ele, ele obedecia, né? Recentemente eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Porque, querendo ou não, né, se você tem 2, 3, 5, 7 filhos, você vai perceber que o filho que mais obedece acaba que ele tem uns benefícios ali a mais. Não tem como, por mais que você não queira, como é que você vai negar alguma coisa para um filho que está te obedecendo, que está andando com você, que está te servindo? Às vezes você chega ali, né, você acabou de fazer uma compra, você chega, seu filho vai correndo, pai, se eu preciso de ajuda, aí vai lá, te ajuda, aí você vai punir ele porque você está sendo obediente. E o que não obedece, e o que não quer nem saber se você chegou, se você vai precisar de alguma coisa, então acaba que algumas coisas para ele, né, vai ser retido, algumas bênçãos, algumas portas para ele vai ser fechada. É a consequência, né? Tudo que você plantar hoje você vai colher. É a lei da semeadura, não tem como fugir disso. Então Davi, né, para ele alcançar o sucesso, para ele alcançar a prosperidade que ele alcançou, o reinado, ele teve que ser obediente a Deus. E no mundo de hoje, né, principalmente para os adolescentes aí, né, até mesmo para os adultos, né, não é fácil você servir a Deus. É fácil, né? Só que a gente complica demais. Então, quando você resolve obedecer a Deus, né, você é zombado. Na adolescência, quando você resolve esperar pela sua esposa, você é chamado de, minha época era viado, hoje mudou, né? Então, quando você resolve obedecer a Deus, a seguir os mandamentos do Senhor, aquelas coisas que o mundo compactua, né, e você resolve viver na contramão do mundo, isso aí você é bombardeado, você é apedrejado. Só que se você aprender a suportar o processo, as recompensas ela vai vir. Por mais que às vezes pareça doloroso, né? É igual o louvor aqui, né? Temer por quê, né? Então, se a gente respeitar o processo, a gente conseguir passar por isso, que não é fácil, né? Talvez cada um aí está refletindo como é que foi a sua adolescência, talvez uns aceitaram Jesus há pouco tempo, tem uns que é há mais tempo. Eu tenho mais de 20 anos, né, que eu estou dentro do Evangelho, mas eu vou te falar a verdade, há um ano atrás, eu decidi viver uma vida assim, totalmente diferente, sabe? Eu dei um basta na minha vida, eu falei, eu quero servir a Deus de verdade, eu quero adorar a Deus de verdade. E aí o pastor pregando, eu entendi. Eu comecei a entender desde um ano que eu decidi assim, uma verdadeira mudança. Na verdade, desde a minha adolescência eu já vinha buscando isso. Só que conforme você vai estudando, você vai aprendendo, você vai obedecendo a Deus, você vai aprendendo algo diferente. E você vai entendendo, às vezes você vai perdendo tempo, às vezes até mesmo dentro da igreja. Né? Tem quantos crentes aí que tem anos dentro da igreja, está no mesmo lugar, né? A pessoa não prospera, a pessoa, às vezes os irmãos olham, não, aquele irmão é difícil demais. E às vezes dentro da igreja, né? Aqui não é, graças a Deus, aqui não tem ninguém assim, amém? Amém. Glória a Deus. Então às vezes a gente vai perdendo tempo dentro da igreja, do ministério, e às vezes não é culpa da gente, algumas crenças que foi colocado nas nossas vidas, e a gente vai seguindo aquilo ali, e a gente acha que aquilo ali é o certo,
e às vezes pelos nossos pais, né, sem maldade nenhuma também, foi nos ensinando coisas e a gente foi executando, às vezes um jeito diferente, né, por não confiar em ninguém, aí não dá carona para ninguém, não abençoa ninguém, ou talvez pela dificuldade financeira, às vezes acha que só porque está difícil não consegue abençoar ninguém. Então, quando você resolve obedecer a Deus, as coisas, né, igual você fala, quem falou que ia ser fácil? A partir do momento que você aceita Jesus, você se entrega o seu coração para Deus, as coisas começam a apertar. Só que a recompensa ela vai vir. E só que tem muita gente que não consegue suportar o processo. E às vezes na hora que a promoção do seu emprego vai vir, aí você já está cansado, você já está fadigado, aí você já quer sair do serviço. Aí você sai da igreja e fala que a igreja não está boa, né? Nossa, não, aquela igreja ali não presta, nem está difícil. Às vezes é você que não está bem psicologicamente, você está culpando a igreja, você está culpando a sua esposa, o seu esposo, você está culpando o seu chefe. Mas quando você começa a obedecer, por mais difícil que seja, porque o pai, ele corrige quem ele ama, e às vezes a correção vai doer, né? Às vezes o pastor fala com nós, né, mais duro, o pastor é uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Mas às vezes é preciso, às vezes vai ter coisas que ele não vai te chamar para fazer. Aí tem muitos irmãos que ficam assim, não, igual ele falou esse dia, né, panelinha, né? Só que se você suportar o processo, sem ficar se vitimizando, você vai viver o propósito. Então nós temos que estar disposto, né, e ser obediente a Deus. E a outra característica aqui de Davi, ele era responsável. 1 Samuel 17:20. Aleluia. 17:20. 1 Samuel 17:20. Glória a Deus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha. Então o pai dele pediu para ele ir até os irmãos deles, né, e levar lá um banquete e saber deles como que eles estavam na guerra. E ele, né, e eu acho legal a história de Davi, por mais que todos já conhecem, mas eu não vou lembrar aqui, acho que são 8 irmãos, é isso mesmo? Eu li aqui, mas já esqueci, é isso mesmo? 8 irmãos, então estou bom de memória. E o legal, que eu admiro muito a história de Davi, é porque, por mais que ele foi desprezado dentre os irmãos, dentro da família, os pais, ele sempre se manteve firme, ele se manteve na posição de guerreiro, né? Ele estava ali apacentando as ovelhas, e ele brigando com leões e matando, né? Protegendo aquelas ovelhas. Então ele era um homem responsável, né? A missão que foi dada a ele cumpria com êxito, né? Ele era obediente e era responsável, porque antes do pai dele ter pedido ele para ir até os irmãos, quando ele foi ungido, né, que Deus estava procurando ungido entre os irmãos, o pai dele apresentou todos os irmãos e falou assim, né, não é ele ungido? Aí o pai dele esqueceu que tinha mais um que estava lá apacentando as ovelhas. E aí você vê, né, se é um de nós hoje, né, a gente talvez, né, se o pastor Evandro esquece de um de nós, a gente vai ficar chateadinho, né, vai virar a cara, talvez não vai vir mais na igreja, ou se talvez os seus pais, né, esquecerem de você, ou talvez, né, humilhar você, porque infelizmente às vezes acontece, às vezes pela criação deles, né, não é culpa deles, às vezes a criação que eles foram criados, eles acham que é o melhor. Quantas das vezes, né, eu determinei algo assim, um propósito, eu vou fazer isso, e minha mãe, não faço não vai dar certo não. Aí se eu fosse uma pessoa, não, minha mãe não está querendo meu bem, mas não é porque querendo me proteger, ela queria, não meu filho, não faço não, isso é muito perigoso, não vai dar certo, você vai ficar chateado. Às vezes eu ficava com medo, né, do que eu fizesse não dava certo, e aí eu ia ficar cabisbaixo, talvez entrando na depressão. Então, às vezes é tentando nos proteger e a gente acaba ouvindo, né, e às vezes impedindo de alcançar o sucesso. Então, mesmo diante das situações que eu fiquei estudando isso aqui e pensando na situação, né, como é que seria, né,
Às vezes a gente passa por situações complicadas e a gente, né, fica chateado. A gente é ser humano, né? Por mais que a gente confie em Deus, a gente dá uma baqueada, o psicológico vai a mil, né? E os nossos pensamentos, ele pode nos matar, ele pode nos derrubar. Tudo que a gente pensa, ele vai determinar o nosso futuro. Às vezes você sai da igreja e fala: nossa, irmão Fabrício pegou mal, né? Nossa, você viu como é que ele estava nervoso? Nossa. Aí às vezes, por você me ver que eu estou um pouco nervoso, às vezes você tem que pregar e você não vai pregar pelo que você ficou pensando, como que eu estava aqui. Então, assim, os nossos pensamentos, ele vai determinar o nosso futuro. Porque se nós ficar pensando assim: nossa, não, eu estou feio, né? Não, meu cabelo não está legal. Aí o que vai acontecer? O seu subconsciente, o seu organismo, ele vai reagir com tristeza, você vai ficar, a sua imagem, o seu semblante vai ficar triste, você vai ficar desmotivado. Aí por onde que você passar, você vai contagiar essas coisas ruins, né? Não tem como, se você está pensando que você é feia, que você é gordo, que você é magro demais, ou que seu cabelo é ruim, aí como que você vai ficar feliz mediante a esses pensamentos? Então o seu pensamento, ele vai te levar para lugares, né, que você está pensando, e tudo começa no pensamento. Às vezes você quer alcançar a sua promoção lá no seu emprego, não quer ser promovido. Não sei se tem alguém passando por isso hoje, mas talvez você nunca imaginou você como chefe, você liderando aquela equipe. E como que você vai passar por isso se você não consegue se ver sendo chefe lá na sua empresa? Né? Eu falo que esse teclado aqui, né, o violão, nós temos o violão está ali, quem construiu ele, não sei qual marca que ele é, mas o criador dele, o construtor dele, teve que imaginar ele primeiro, porque não tem como construir nada sem você imaginar primeiro. Então tudo passa na mente. Então nós temos que saber o que nós estamos jogando para os nossos pensamentos, né? O que nós vamos pensar vai determinar as nossas ações. Às vezes você já acorda mal-humorado. É por isso que algumas pessoas falam: na hora de se acordar, nem olha no espelho, porque é um terror, né? Não é legal. Então, antes de você ir olhar no espelho, pintir o cabelo, né? Os homens é mais fácil, né? Pintir o cabelo, né? Para as mulheres aí, passa uma maquiagem, passa o batom. Por que tem que arrumar só para sair? Né? Começa a arrumar para ficar dentro de casa também. O seu esposo, o seu cônjuge, ele precisa de ver você bem, não só os pessoal da rua. Então, antes de você olhar no espelho, dá uma maquiada, apesar que você não é maquiado, tem que olhar no espelho, né? Mas pelo menos arruma o cabelo, lava o rosto e depois você olha no espelho. Não, como eu sou linda, como eu sou maravilhoso, olha que homem lindo, né, diante do espelho. Porque dependendo do jeito que você acordar, você vai determinar todo o seu dia. As suas atitudes, logo pela manhã, vai determinar o seu dia. Amém. Aí você já acorda assim: nossa Deus, já pega o telefone, despertador, já fica com raiva do despertador. Pô, te acordou, cara, agradece a Deus. Imagina se tivesse chegado atrasado, né? Como é que ia ser? Então, assim, nós temos que seguir, né? Nós temos que ter o coração segundo o coração de Deus. Nós temos que ser obedientes, nós temos que ser responsáveis, né, com as nossas atitudes. Nós temos que ser responsáveis como homem dentro de casa, nós temos que ser responsáveis como funcionário, nós temos que ser responsáveis com as coisas de Deus, né? Está aqui o líder do diácono. Imagina se os irmãos chegassem aqui a hora que quisessem, se os irmãos chegassem, a igreja estava fechada, né? É tão bom quando a gente chega, a igreja está toda aberta, todo cheirosinho, tudo ventilador ligado, né? Tudo bacana. Então, para isso tem que ter responsabilidade. É uma das características de Davi. Independente da situação: hoje eu não estou bem, não. A gente tivesse acordado: pastor, hoje eu vou pregar, não estou bem. E a responsabilidade? E o compromisso que você marcou? Está onde? Aí às vezes você quer alcançar a prosperidade na sua vida, mas você não quer ser responsável, você não quer ser obediente, você não quer ser responsável. Aí como que... É fácil, né? Querer a prosperidade, mas você não quer juntar dinheiro, você quer só gastar. Aí como que vai alcançar a prosperidade? Né? Então nós temos que começar a refletir isso. Eu tenho muitos testemunhos para contar sobre obediência, né? Um deles que marcou, né, e Deus colocou no meu coração até agora. Quando eu saí da minha empresa, eu recebi um dinheiro, e aí eu lembro que eu tinha um palhozinho laranja, né? É uma benção, a Mari não lembra dele mais.
Paizinho era o bênção demais na minha vida. Filho. Já dei muita carona para os outros, já levou muita gente para o hospital, já foi para o hospital sem gasolina, voltou sem gasolina, não sei, né? Como foi pela fé. E eu aprendi que as nossas bênçãos têm que contagiar outras pessoas. E esse paizinho tem história, eu tenho até uma réplica dele lá em casa. Você viu também não, né? Tem uma réplica dele lá em casa. E eu era doido para trocar de carro. E na época meu irmão tinha comprado um Spin quando lançou, na época estava em 60 mil. E aí, quando eu saí da empresa, ele já sabia que eu ia pegar um acerto, né? Foi dentro da Roca, eu saí da Roca. Aí ele falou: isso, não compra carro não, cara. Eu já sabia que eu ia trocar. Aí eu só pensando assim: você está com uma Spin novinha, né? Ele: não, pega seu dinheiro, investe seu dinheiro, né? Não compra carro, não compra nada, não paga nem conta. Investe seu dinheiro, compra algumas coisas que você vendeu, eu não sei o que você vai fazer. Eu falei: não, você vê espertinho. Eu doido para ter meu carrinho novo, porque eu ia vender o meu, pegar meu dinheiro e ia lá e comprar o outro, né? Aí eu só pensando assim, aquele pensamento, né, da rebeldia. Aí eu falei: não, você é esperto. Mas eu doido para falar com ele. Mas eu falei: não. E meu irmão, assim, desde a minha adolescência, eu e ele, a gente ficava à noite conversando. E às vezes eu ia comprar uma roupa e perguntava para ele: ô Bruno, o que você acha dessa bermuda e tal? E isso aí ficou marcado. E ele pegou e falou: meu Fabrício, faz isso, abre uma empresa para você, eu não sei o que você vai fazer. E eu resolvi obedecer, graças a Deus, em todas as minhas áreas que eu resolvi obedecer, eu fui bem sucedido. A obediência, assim, ela é transformadora. E eu fui, resumidamente aqui, meu bairro não tinha uma padaria, que era Imperial, e eu peguei meu dinheiro, falei: 14 mil reais, eu vou abrir uma padaria, será que dá? Não deu, não. Mas eu comecei. O importante é porque, como se diz, né, eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. E aí eu e minha esposa subindo assim, Deus enviou uma abençoada lá, que é a Dilza, né? E ela falou assim, aí nós olhamos a loja e falamos assim: onde que era a igreja, né? Aí eu falei: rapaz, vamos abrir uma padaria aqui. E nós não tínhamos nada, só os 14 mil. Aí eu falei: vamos abrir, não sabia nem quanto ia gastar, eu achei que estava rico, né? Aí nós pegou, abriu a loja, a gente falou: não, pode ficar aqui, eu vou cobrar baratinho, só para vocês fazerem um teste, a gente está precisando de um pão e tal. Eu falei: beleza. Chegou em casa, comecei a olhar, e foi na época da pandemia, todo mundo fechando a empresa e a gente abrindo. Mas quando Deus está no negócio, né, temer porque Ele vai colocar, né, o chão. Nós temos que se posicionar, né? E Davi, ele se posicionou, ele alcançou o reinado dele porque ele se posicionou. E às vezes a gente quer alcançar o sucesso, mas nós não nos colocamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, nós não nos posicionamos. E aí começou a surgir, né? Nós chegamos em casa, olhou a loja: opa, a loja é boa, o aluguel é bom, então vamos chegar em casa. Chegou em casa, eu, minha esposa e meus 2 filhos, começamos a olhar no YouTube. Eu não sabia fazer nem pão, mas eu abri a padaria. Não sabia fazer nem pão, aprendi tudo lá. E aí foi os amigos, foi lá, me ajudou, né? Graças a Deus, meus irmãos abençoados lá. E não vou te ensinar, o YouTube me ajudou bastante, os amigos também, graças a Deus. Devido na minha adolescência, eu resolvi obedecer. Hoje, graças a Deus, às vezes eu preciso de algo assim, não, eu estou precisando disso. Aí Deus vai, um amigo fica aqui, ó: ué, mas como assim não? Você não está precisando? E as coisas acontecem. Meu irmão uma vez falou comigo: é esquisito demais, você abre a boca, fala que está precisando de algo e as coisas aparecem para você. Não é esquisito, não, é Deus. E quando você se coloca na presença de Deus, na dispensação do Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem. Amém. Só que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas a gente não está se colocando na presença de Deus. E todas as minhas bênçãos, todas as nossas conquistas que nós almejamos, que nós conquistamos, foi o momento que eu mais me disponibilizei a fazer a obra de Deus. Foi o momento que eu mais, eu e minha esposa levantávamos de madrugada para orar com os casais, né? Para quem não me conhece aqui, eu e a Crislane, a gente trabalha com casais, né? O pastor Evandro foi assim, a gente conheceu ele ministrando na nossa igreja, ele palestrou lá num evento que nós fizemos, e graças a Deus, e teve uma vez que eu sentado aqui com o pastor, eu quero ministrar, a gente trabalhava em casais, mas eu não ministrava. Eu falei: pastor, eu quero ministrar com uma vez, ler. Aí sentado, teve um evento de casais lá no sindicato lá, e a gente participou desse evento, a gente sentado lá, ele me deu uma atenção, falou: Fabrício, é leitura. Ô irmão, quando ele falou, eu não gostava de ler, mas abriu uma porta para mim para leitura. E aí eu peguei, tinha uma apostila lá de casais, dessa grossura, eu li a apostila 4 vezes. E depois disso aí, eu foi o que? Obediência. E eu aprendi tanto, hoje, graças a Deus, eu tenho 15 anos de casado, e 15 anos assim, bem sucedido, porque eu resolvi obedecer a Deus. A gente vive, eu e minha esposa, a gente trabalha junto o dia inteiro, e graças a Deus tem nos dado estratégia para a gente viver em paz, a gente não brigar, porque na pandemia mesmo, vários relacionamentos, né, acabaram,
por conta do cônjuge, né, trabalhar em home office, aí ficou muito junto, muita briga, né? Então assim, o casamento dava certo porque estava longe, né? Então assim, graças a Deus, é uma das estratégias que Deus nos deu devido à obediência, porque eu resolvi, eu falo que todo casal tinha que trabalhar com casais, porque a gente aprende demais quando você está estudando. Às vezes acontece situação, aí na aula você lembra, opa, eu estudei isso, amor, está acontecendo isso com a gente é por causa disso, não vamos brigar com isso não vamos discutir não. Então antes da gente iniciar uma discussão, a gente já sabe. Então, quando você resolve a obedecer, as coisas acontecem na sua vida. Eu abri empresa e resolvi obedecer o meu irmão, e hoje, graças a Deus, é para 4 anos que a gente está com a padaria lá embaixo, e Deus tem nos honrado. Aleluia. Graças a Deus. Então assim, e uma coisa eu sempre olho, Deus, se a padaria for atrapalhar o meu ministério, só tira a padaria de mim, porque prioridade é o Senhor. A gente precisa trabalhar, a gente precisa manter a família, mas graças a Deus, o meu desejo de estar na casa, às vezes a gente não consegue vir, né? Mas o meu desejo de estar na casa do Senhor, ele nunca morreu, e nem vai morrer. Eu não vou perder minha fé. Esse louvor falou demais comigo hoje. Foi bênção demais. Então, é uma das características de Davi. E ser fiel, 1 Samuel 18, vai falar sobre a amizade de Jonas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi, e Jonas o amou como a sua própria alma. Então, devido ele ser fiel às suas amizades, isso também abriu porta para eles. Às vezes a gente cresce um pouquinho na vida e a gente perde a humildade, a gente perde, a gente é infiel com as nossas amizades, a gente é infiel com o nosso cônjuge, a gente é infiel no trabalho. Meu papo não está vendo mesmo, vamos cegar aqui. E em todos os lugares que nós passamos, nós temos que tentar o máximo possível, de ser leal, de ser fiel às nossas amizades. Eu, graças a Deus, irmão, tudo que eu precisei, eu lembro quando a gente foi mudar, de uma loja para outra, devido eu ter escolhido viver de maneira diferente da maioria, e graças a Deus várias pessoas estendem a mão para me ajudar. O pessoal me xingou porque eu não chamei, porque eu tenho uma facilidade de servir, de ajudar, mas eu tenho um pouco de receio de, eu estou precisando de você me ajuda. Tem hora que não dá, a gente pede, mas eu gosto mais de abençoar do que de pedir. Então, nesse dia, juntou tanta gente para me ajudar. Não, se tivesse me falado, eu tinha te ajudado, e não sei o que, juntou, veio tanta gente para me ajudar a fazer a mudança, que era de um lado da rua para o outro, então não precisava de caminhão nem nada, era só braço mesmo. E aí veio tanta gente me ajudar. Então assim, eu acredito que tudo, às vezes eu, por exemplo, eu estou precisando, ter uma experiência também da padaria que aconteceu. Um amigo meu falou, Fabrício, estou precisando de passar um giz na minha casa. Eu falei, não, vou lá para você, quando você não me cobra nada, não era uma função que eu fazia para ganhar, apesar que acho que nessa época era, mas eu falei, não, vou te abençoar. E eu aprendi que quanto mais a gente abençoar, mais a gente recebe. E às vezes a gente espera a gente prosperar para a gente abençoar. Começa a prosperar, começa a abençoar as pessoas que estão próximas de você, mesmo agora passando uma dificuldade. Talvez você está passando por um momento financeiro difícil, mas abençoa talvez com a mão de obra, talvez com a faxina na casa de alguém. Não sei o que você vai abençoar, cada um sabe o que precisa. Talvez talvez com o seu serviço, eu sou psicólogo, abençoa alguém com o seu trabalho. E aí eu abençoei ele, para você ver, a lei da semeadura. E eu fiz o gesto lá do ponto dele todo para ele arrumou o quarto dele, ficou bacana demais o quartinho dele lá. O quarto estava no reboco, tudo feio, as paredes, tudo bom, estava uma benção. E nós fizemos uma restauração assim, que ficou. Eu falo, mas eu vou te ajudar, eu nem sei fazer nada, só de você estar lá comigo, para cair na ferramenta e você me servir, eu já estava bom, não precisa me pagar, pode achar que eu vou lá. E eu fui lá, irmão, o gesso é pesado, eu fui lá, graças a Deus, finalizando o serviço. Passou mais de 4 anos, se eu não me engano, 5 anos. Eu abri a padaria, eu precisei de atualizar, colocar informática, registrar os produtos. Aí eu liguei para ele e falei, eu estou precisando que você faça um serviço para mim. Aí era muita coisa, porque eu não entendo nada de informática. E ele pegou e comprou o equipamento para mim que eu precisava, o impressor, foi lá, instalou, cadastrou todos os produtos e me deu uma consultoria, aquele negócio todo. Porque depois disso, ele formou informática, TI, graças a Deus hoje está bem sucedido. E aí quando eu precisei dele, eu nem estava lembrando de dias que eu tive na casa dele, porque ele era mais próximo de contato, que eu tinha que saber mexer com aquilo. E ele falou, como que eu vou te cobrar?
Eu não consigo te cobrar, porque você lembra que você disse comigo? Não, mas isso aí não tem nada a ver, não. É lógico que tem. Então, eu plantei há 5 anos atrás, e aí quando eu precisei, eu fui e colhi as bênçãos. E foi com a mesma pessoa, só que às vezes o que você vai colher não vai ser com a mesma pessoa. As bênçãos ela vai vir. Então, nós temos que abençoar. Aí às vezes você abençoa alguém, vai dar, mas não espera, né, você receber de volta aquela pessoa, porque às vezes não é ela que vai te abençoar. Às vezes vai acontecer de outra pessoa. Você não, mas por que, Senhor? O que está acontecendo isso comigo? É porque você abençoou lá atrás, você lembra? Talvez quando alguém bateu no seu carro, você falou assim, não, deixa que isso que eu resolvo, não consigo resolver e tal, isso aqui é tranquilo. Aí você deixou, aí você vai bater no carro de alguém, a outra pessoa fala, não, para deixar que isso aqui eu vou pagar, não tem problema, então você está bem, você machucou? Aí você vai embora, aí você vai lembrar, não, foi isso que eu fiz. Só que tem tanta gente, né, infelizmente, dando mau exemplo, né, e esse dia, foi hoje ou ontem, minha esposa estava no supermercado, e aí nós passamos perto dos funcionários lá, né, no supermercado, não vou falar o nome, porque às vezes tem alguém aqui lá, e aí ele falou assim, e nós passamos, e eu fiquei triste em ouvir aquilo, ele falou assim, não, a maioria dos problemas que a gente tem aqui é com crente. Eu fiquei assim, envergonhado, sabe? Oh, meu Deus, nós temos que nos posicionar para a gente fazer a diferença. Será que aonde que nós estamos andando, o que nós temos semeado? Quando você vira as costas, o que as pessoas estão falando de você? Ah, mas eu não tenho que viver os outros falar de mim. Não, mas a gente tem que ser exemplo. Será que quando você vira as costas, quando você vai comprar uma carne, a pessoa fala assim, nossa, que virou carne enjoada aqui, pelo amor de Deus, tomara que ninguém nunca mais. Sinceridade, tem gente que, né, me envergonha. Aí a gente tem que começar a avaliar. Como é que você vai alcançar a prosperidade se você, às vezes, você chega num lugar e você está tratando as pessoas mal? É isso que é o homem segundo o coração de Deus? É isso que Deus quer a gente? O que as pessoas têm falado de você quando você vira as costas? Será que você tem dado exemplo? Não, aquele homem ali é homem de Deus. Tem pessoas que você não tem prazer, mas parece que você está perdendo. Não, ele vem ele, não vou esperar ele. Tem uns que você vê lá, você fala assim, deixa ele produzir. Tem uns clientes lá que a gente fala assim, deixa ele vir. Ela vai voltar aqui para você atender. Mas infelizmente é verdade. O que nós temos deixado, né, de legado? O que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos? Vamos começar dentro de casa. O que a sua esposa tem falado de você, homem? O que o seu esposo tem falado de você, mulher, como cuidadora do lar, como esposa? Será que você tem agradado a Deus? Será que você tem agradado? O que seus filhos têm falado de você? Nessa época da minha adolescência, a gente estava num culto, assim, um culto abençoado, e esse pastor pregou. Aí um colega meu pegou e falou assim, não, Fábio, você queria morar aqui dentro da igreja? E eu falei assim, mas por que morar aqui dentro da igreja? Aí, porque aqui meu pai não bate na minha mãe, porque aqui meu pai trata todo mundo bem. E fiquei muito triste com isso. E talvez hoje essa pessoa já até mudou, mas infelizmente quando eu vejo eu fico meio assim, nossa, será que mudou? Será? Então às vezes você até mudou, mas uma atitude sua vai te prejudicar a sua vida inteira. E às vezes é alguém que talvez é milionário, está próximo de você, e por você andar fora da faixa, por você ter algumas atitudes assim, você vai perder a sua prosperidade, talvez na área financeira. Quando eu trabalhava numa pizzaria, o meu patrão, eu falei com ele que eu queria abrir uma pizzaria, que eu aprendi a fazer pizza, e ele abriu a pizzaria para mim. Eu, com 6 meses de empresa, né, eu consegui mudar, Deus me colocou lá para mim mudar todo o esquema daquele restaurante, que o meu patrão falava palavrão, ele xingava todo mundo. E teve um dia que eu chamei ele na regulagem, como se disse um amigo nosso, eu chamei ele na regulagem e falei assim, você pode mandar embora, mas a partir de hoje você vai ter que ser diferente, porque quando você chega aqui, o restaurante vira um inferno, e ninguém trabalha em paz. E ele começou a encher o olho d'água, e eu não entendi. Depois eu fui começar a entender. Ele era uma pessoa amargurada, uma pessoa desprezada, ele era uma pessoa que ele sofria muito. E Deus me colocou lá para me lapidar ele, para me conversar com ele. Todo dia eu chegava lá e colocava um louvor,
Porque aonde que a gente vai, nós temos que deixar a nossa marca. Não tinha ninguém evangélico, mas eu era evangélico e as pessoas têm que me respeitar. Se você está chegando num lugar e as pessoas não estão te respeitando, alguma coisa está errada. As suas atitudes, ela tem que incomodar as pessoas. Não, vamos parar porque o Fabrício chegou. Tem que ser assim. Amém? Amém. O que as pessoas têm falado quando você chega? Né? E aí foi passando o tempo, e toda vez que eu colocava assim 7 lá, ele ia e tirava. E eu fui insistindo, problema. Ele me chamou a atenção, não me deu advertência, e toda vez eu colocava no louvor. Aí teve um dia que eu coloquei o louvor, aí pegou e fez assim. Aí você deixou, né? Ele foi e deixou o louvor. Quando pensa que não, ele começou a mudar. Eu falei assim, você pode mandar embora, mas faça pelo menos esse teste. Chega aqui, não xinga palavrão, tenta chamar a atenção, né, mais tranquilo. E assim ele foi fazendo, eu fui dando uma consultoria para ele, olha pra você ver, eu fui dando uma consultoria para ele, e ele mudou totalmente. Até hoje, esse rapaz me cumprimenta, assim, me abraça, ele chama meu Zé, vem cá, aí me abraça. Todo dia que eu chegava lá tinha um pastel assado e um copo de Toddy lá dentro do forno para mim. Aí todo mundo falava assim, nossa, puxa saco demais, mas eu plantei aquilo. Né? Então, quando eu fui sair, eu vou sair, eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma pizzaria. E ele falou assim, olha lá quanto que é. Eu não, já olhei, ficou 2.500 na época, 2.500 é um dinheiro bom, né? Os equipamentos todos da pizzaria. Ele falou assim, eu vou comprar para você. E ele comprou, na verdade ele não comprou, ele me emprestou os R$2.500 para mim abrir a pizzaria. Talvez se eu tivesse dado um mau exemplo, se eu tivesse, né, levado a minha vida de qualquer maneira dentro da empresa, as portas não tinham se aberto para mim. Então, as suas atitudes vão determinar o seu futuro. Tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher lá na frente. Às vezes, o problema que você está sofrendo hoje foi coisa que você plantou no ano passado. E às vezes, você já está colhendo algo que você plantou na sua conversão. Então, igual eu falei com os irmãos, teve um ano para cá que eu resolvi a ter uma mudança de vida verdadeiramente. Eu falei, eu quero mudar de vida. Porque eu estava comendo igual um porco, eu estava tomando muito refrigerante, eu não corria, eu estava barrigudo, eu estava gordo. Eu falei, não, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso mudar. Não tem como eu ficar levando a minha vida dessa maneira. E aí eu comecei a correr, aí nós paramos de comer açúcar, 80%, paramos de tomar refrigerante, e eu comecei a colher esse resultado. Eu emagreci mais de 13 quilos, porque eu resolvi obedecer. Nós temos que cuidar do nosso corpo. E graças a Deus, essa atitude minha transformou outras pessoas. E o pastor pregou sobre isso, sobre a adoração a Deus. Será que as suas atitudes têm transformado as vidas que estão próximas de você? Então, essa é uma forma de adoração a Deus. Eu, lá na padaria, eu estou fazendo live no TikTok, e aí teve um dia que uma moça falou assim, Fabrício, depois que eu entrei na sua live, tinha muitos anos que eu não chorava tanto que eu chorei. E aí ela entrou numa outra live minha, falou assim, depois daquela live, a minha vida foi transformada. Hoje eu sou uma nova mulher. Eu falei, eu não posso parar. Nós temos que fazer. Nós temos que abrir a boca. E hoje a internet está aí e a gente está calado. E nem precisa da internet, nós temos que fazer a mudança, às vezes, começar dentro de casa. Lá em casa, essa semana, semana passada, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu estava incomodado querendo fazer um jejum. E eu peguei e vi no Instagram, um jejum, e eu falei, amor, é a confirmação. Eu falei com você que nós estávamos precisando fazer um jejum. Irmão, vou ser sincero, já tinha um tempo que eu não fazia um jejum, porque as correrias do dia a dia estavam nos afastando um pouco da nossa vida com Deus, de leitura, de Bíblia, de jejum, de oração. E aí eu mudei várias coisas, comecei a ler, comecei a correr, ler a Bíblia, essas coisas, só que o jejum ainda eu não estava praticando. E eu falei assim, eu vou fazer um jejum, vai ser hoje. Eu ia esperar o final de semana, que é mais tranquilo. Eu comecei o jejum na segunda-feira, só na água, e terminei na quarta-feira. Mas pensa em algo assim, sobrenatural. Eu fiquei 51 horas de jejum só na água. Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, eu estou falando que nós temos que fazer, nós temos que sacrificar nossa carne. Nós queremos comer o tempo todo, nós queremos saciar o nosso desejo o tempo todo. Mas na hora de fazer um sacrifício para Deus, a gente não faz. Talvez é um simples vir na igreja, talvez é um simples levantar de madrugada para orar pelo culto. E aí, quando meus filhos viram isso, eles falaram, seu pai, eu estou com dó. Eu falei, não, nem com dó não. Carne de homem não dá pastel não. e essas atitudes alegrou o coração dos meus filhos.
eles viram, pô, meu pai, né? Eu fiquei feliz com isso, não sei, que legal, eu nem tinha percebido isso. Mas nós temos que passar essa intenção, não, meu pai é o herói. Às vezes você é um banana, mas para o seu filho você é um herói. Mas que atitude, né? Que atitude você vai passar para os seus filhos? Então, quando eu terminei o propósito, assim, eu fazendo pão normal, e para cilindrar o pão, gente, não é fácil não. Eu jogando mais de 12 litros de massa no cilindro e aquele negócio todo. E aí antes, a padaria muito quente, e antes eu já estava com 48 horas de jejum só na água, e aí dentro da padaria, com calor, eu comecei a desidratar, mesmo tomando muita água. Eu peguei e falei, meu Deus, eu tenho que fazer pão. Eu levei filho na escola, e na quarta-feira, que é o último dia, eu tive que fazer almoço. Minha esposa, amor, mas eu falei, amor, Deus sabe de tudo. E ela não podia ir, eu falei, eu vou ter que fazer. Eu fiz o almoço com ele, pai, tá ruim demais a comida, só para mim não querer comer. Aí, obrigado pelo apoio, tá? Eu sentei na mesa com eles. Eu falei, não, eu não posso fugir. Eu sentei na mesa com eles, acompanhei eles almoçando, e graças a Deus a gente passou as refeições juntas. E aí eu sentei na mesa com eles, a gente comeu. Aí eu fazendo pão, antes eu comecei a fazer o pão, comecei a passar mal. Eu falei, nossa, meu Deus, sabe que eu exagerei? O inimigo queria falar assim, come, senhor, né? Não precisa até as 51 horas não, 50 horas não. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero, o senhor conhece meu coração, eu quero ir até o fim. A gente tem que aprender a ser responsável, a gente tem que aprender a ser fiel. Eu vou cumprir o que eu falei até o fim. E aí me deu vontade de comer. Aí eu falei, eu vou comer porque eu estou passando mal. Não, mas isso aí. Aí eu falei, eu entrei no banheiro, né, eu vomitei, eu não aguentei. Eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí, na hora, eu falei, Senhor Deus, eu confio em Ti, né, me dá força, porque eu tenho que bater o pão ainda, eu tenho que buscar meu filho na escola, e eu preciso de força. O Senhor sabe o porquê desse jejum? Irmãos, na hora que eu vomitei 3 vezes. Aí, na hora que eu vomitei a primeira vez, eu senti Deus me lavando, Deus me limpando, e foi, né, trazendo aquela limpeza. Eu senti algo diferente, eu senti a mão de Deus. Irmãos, parece que eu estava assim, sabe, parece que tirou toda impureza, toda sujeira. E eu falei, meu Deus, na hora que eu acabei, parecia que eu podia jogar bola. E aí eu fui cilindrei o pão, fui buscar os meninos, eu pedi minha esposa para ficar lá dentro, aí eu fiquei lá fora para respirar um ar mais tranquilo. Eu fui buscar meu filho, e aí eu terminei uma santa ceia, 51 horas. E mesmo assim sem fome, porque aí eu fui esperar em casa para jantar. Então assim, nós temos que fazer sacrifício para Deus, nós temos que levantar de madrugada, orar a Deus, abençoar as vidas, abençoar os casais. E a humildade, nós temos que ser humilde. Davi, ele é humilde, né? A humildade, ela vai te levar a lugares altos, mas a humildade não é questão de pobreza, não. Eu tinha uma mania de falar assim, o meu carrinho, meu tecladinho, às vezes querendo, né? Às vezes eu tinha algo valoroso, mas para não chatear o irmão, eu ficava assim, não, mas o meu não, está errado, é presente de Deus, isso não é questão de humildade, não. Você tem que agradecer a Deus, por mais que é um Fusca que está caindo aos pedaços, você tem que dirigir ele imaginando que é uma Ferrari, uma Hilux, porque o seu interno, ele não sabe que carro você está dirigindo, concorda comigo? Aí você está lá dirigindo, que carro velho, não sei o que ele vai mandar? Tristeza, incapacidade, você não é capaz, você está dirigindo um carro velho, aí você não consegue prosperar, por quê? Você está amaldiçoando o que Deus te deu. Começa a imaginar, eu estou dirigindo esse Fusca aqui, mas eu estou dirigindo esse Corolla, essa Hilux, você sabe qual carro você gosta, mas às vezes você está na sua casa, nossa, essa mansão, gente, olha aqui essa hidromassagem. A gente tem que pensar isso. Isso não é, mas você não é humilde, não, eu sou humilde, mas é o que Deus tem para nós, só que às vezes a gente não consegue alcançar. Então nós temos que alcançar isso aí. E a outra coisa é reconhecer o erro. Nós temos que reconhecer o nosso erro, né? Quantas pessoas têm escondido, né? Às vezes acontecem situações e a gente não. Aconteceu comigo uma situação, nós estávamos numa portaria, eu trabalhava na área da segurança, e eram 3 vigilantes, e aí nós tínhamos que olhar a bolsa, crachá, se o rapaz estava de bermuda. Então era muita coisa e era muita gente entrando. E aí tinha 2 vigilantes de um lado, era 4. Era um de um lado, do outro e um na frente. Para olhar se estava com camisa de time, de bermuda, sem crachá, então era muita coisa. Aí eu acabei deixando um rapaz entrar de bermuda. Aí, meu filho, a câmera já viu, o meu chefe já desceu. Eu quero saber quem que deixou a rapaz entrar de bermuda, fui eu. Aí ele já estava querendo arrumar um tumulto. Aí, desceu o Fernandes, né? Tumulto danado aqui, e eu acabei errando. Não vi, mas fui eu que olhei ele. Porque na hora que ele já estava lá na frente, eu vi que eu que olhei a bolsa dele.
Só que eu olhei a bolsa, olhei o crachá e esqueci da bermuda. Não deu nada, mas se eu tivesse escondido, ia gerar reunião, ele ia ter trabalho de ir na Câmara, ia pesquisar, ia chamar o gestor do contrato, ia dar um problema danado. Na hora que eu já falei para ele, fui eu, acabou, ele me deu advertência, ele não fala isso, eu vou tentar resolver com você, porque se eu já reclamei, que é muita coisa vocês e tal. E ele foi lá, eu falei, e aí, qualquer coisa fala, não, advertência, cara, eu errei mesmo. Então nós temos que aprender a assumir o nosso erro, por mais que às vezes vai doer, as consequências vai vir. Ah, você jantou na sua esposa? Não, jantei não. Jantei, amor, mas eu vou jantar um pouquinho com você aqui também. Né? Você fez uma comida com todo carinho para mim, eu vou jantar. Então, Davi também ele era corajoso. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser corajosos, né, para enfrentar as batalhas do dia a dia, né, os problemas do dia a dia. E às vezes a gente recua. Às vezes você tem um problema para resolver com a sua família ou com a sua esposa, e às vezes você não resolve, você não é corajoso. Davi ele só alcançou o reinado porque ele foi corajoso, né? Às vezes tem situações assim, fala assim, não, eu tenho que ir lá para conversar com o meu chefe, mas não vou ter coragem. E às vezes é algo que ele já está querendo te passar e você perde a sua bênção porque você não tem coragem de ir lá e conversar. Davi ele teve coragem. Se fosse nós hoje, que nós olhamos para aquela situação de Davi, ele olhando aquele gigante lá todo, né, cheio de armadura, que ele tem todo. Eu acho que até a gente fala, não, Davi daquele tamanhozinho, gente, não vai aguentar não. Só que às vezes a gente esquece que nós temos um Deus maior que os nossos problemas. Amém? O nosso Deus é maior que qualquer problema que nós estamos passando. Então não vamos ter medo de resolver o problema. Coloca Deus na frente e vai. Coloca o pé e Deus vai colocar o chão. E os seus problemas vão ser solucionados. Amém. Então Davi ele foi corajoso. Então foi por isso que ele alcançou o reinado dele. E às vezes a armadura, Davi na hora que ele colocou aquela armadura, não era coisa que ele estava acostumado, e ele vestiu aquilo ali, ele não aguentou nem andar. E às vezes tem pessoas que têm colocado armaduras na gente que a gente não consegue andar, às vezes tem nos travado, às vezes tem. Gente, eu tentei trabalhar com adolescentes, não deu certo, eu tentei trabalhar com jovens, não deu certo. E na minha adolescência eu falava assim, eu era o líder do eu falava assim, eu quero ver uma geração que adora a Deus de verdade, porque eu via gente que estava no louvor e ia para o boteco beber. Minha esposa está aqui, sabe, não está mentindo. Eu via gente que estava no louvor, às vezes acabava o louvor e falava assim, aqui ó, depois nós vai lá no centro, eu falei, misericórdia. O pessoal me chamando para mim ir lá no centro. Os homens entendem, né? Eu falei, meu Deus, eu adolescente. Então às vezes tem pessoas que estão colocando uma armadura em você, às vezes até líderes, os pais têm colocado armadura em você que você não está aguentando carregar, e às vezes não é aquilo ali que Deus tem para você, e nós temos que orar a Deus, pedir Deus, meu Deus, não é isso que eu quero, qual que é o seu propósito, o que é que Deus tem para você? E ele tira aquela armadura e vai com o que ele tem. Às vezes você está esperando você alcançar o seu diploma para você prosperar na vida, às vezes você está esperando você formar na faculdade, às vezes você está esperando você prosperar para começar a falar para alguém que está do seu lado, mas não espera a prosperidade primeiro. Eu falo a prosperidade financeira, tá? Não espera essa prosperidade. Eu tinha isso comigo. Como é que eu vou falar de prosperidade se eu estou endividado? Mas não interessa. Começa a abençoar as pessoas da maneira que você está. A prosperidade, ela vai vir. Começa a abençoar as pessoas que estão próximas de você. Tira, não espera você ter um lugar bonito para você fazer um vídeo. Não espera você ter uma casa bonita para você convidar alguém, para você abençoar a pessoa, para pregar para elas. Faça com o que você tem. Antes eu tinha medo de fazer uma live lá e tal, porque numa padaria mais simplesinha, chegou várias pessoas na padaria lá e falavam assim, nossa, que padaria limpinha. Não, eu falei, mas como assim, gente? Eu falei assim, eu dou consultoria em padaria, e a sua padaria dá de 10, uma mulher lá que tinha 14 padarias, a sua padaria dá de 10 a 0, nenhuma padaria minha. Ela tem 14, tinha mais de 14 padarias. Então às vezes a gente fica esperando. Aí você vê, eu comecei a fazer live depois disso. E por que eu não fiz antes? Olha o tanto de vida que eu transformei fazendo live, tantas pessoas que me mandam feedback, Fabrício, graças a Deus, eu estou sendo transformado, eu mudei minha vida. E às vezes a gente fica esperando, às vezes a gente está esperando uma armadura para a gente começar, mas não vai com o que você tem. Então, o horário já não nos permite mais, vamos nos posicionar para que nós possamos alcançar a prosperidade, assim como Davi se posicionou, ele se colocou na dispensação do Espírito Santo de Deus. Então, alcance a prosperidade que Deus tem para você, a prosperidade financeira, a prosperidade no seu casamento, a prosperidade na sua empresa,
a prosperidade no seu trabalho, né? Talvez como chefe ou talvez como funcionário. A prosperidade aqui no ministério. Comece a se posicionar como diácono, como modelo, dá o seu de melhor. Davi, quando ele recebeu o chamado, ele não foi, já virou rei, aqui, ó, a partir de hoje eu sou rei. Não, ele voltou a apacentar as ovelhas, mesmo como rei. Se é uns aí, ó, hashtag rei, viu? Não me incomode mais, ô Fabrício, isso aqui limpa o chão, não, eu sou rei. Não, ele continuou na humildade, ele continuou servindo a Deus. Então, dá o seu de melhor aqui dentro da igreja, né? Dá o seu de melhor para que você possa alcançar a prosperidade. Fabrício, eu decidi que dentro da igreja eu estou precisando me disponibilizar mais. Então começa dentro da igreja. Eu estou precisando disponibilizar mais dentro de casa. Então começa a disponibilizar dentro de casa, né? Como homem, como esposo, no trabalho. Eu não sei aonde que você vai precisar uma mudança, mas começa hoje. Aí às vezes, o que vai acontecer? Amanhã, a mensagem, Deus falou comigo, só que vai passar amanhã no nosso cérebro, fica arquivado mais ou menos durante umas 4 horas só. Já viu quando a gente chama aqui na frente, vem aquele dia, agora eu vou prosperar, agora eu vou romper. Você dormiu, acordou, acabou, já esqueceu. Então amanhã, na hora de acordar, já começa a ver lá, né, o vídeo do pastor pregando, vai lá no YouTube e vai alimentando essa nova mudança, essa nova versão, vai alimentando isso que você decidiu no dia a dia. Você vai errar, mas vai alimentando, né, durante o seu dia. Amém, irmão? Deixa eu encerrar aqui, porque eu já passei o horário. Me perdoa pelo horário. Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado. Que Deus possa ter falado no coração de cada um de vocês. Me perdoa, né? Pelo que eu te Amém, irmãos? Falando assim que você vai ver que às vezes o irmão Fabrício está nervoso. Amém? Que bênção demais. Glória a Deus.